Marcos capítulo 5 conta algumas várias histórias. Nós vamos nos deter em uma delas, ok? Mas primeiro eu vou dar só uma palhinha no contexto, para que você entenda o que está acontecendo aqui. A partir do verso 21, abriu aí? Viu aí? A partir do verso 21, diz que Jesus estava passando de um lado para o outro com o barco, e quando Jairo chega, e Jairo fala: Senhor, a minha filha está perto de morrer, me ajuda, vamos salvar a minha filha. É então que Jesus se propõe a ir com Jairo para poder salvar a filha dele. Só que no meio do caminho, Jesus para poder atender um outro pedido. E eu quero te dizer uma coisa, olha, pense bem, Jesus está indo, Jairo está com muita pressa, porque a sua filha está à beira da morte, está perto de morrer. Só que, de repente, outra pessoa chama Jesus, e Jesus para. Verso 25 diz assim: certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: mas, Senhor, tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amigos, que história tremenda. Esta mulher já havia 12 anos que estava padecendo às mãos dos médicos por uma doença terrível. E qual era a doença que ela tinha? Ela tinha uma hemorragia. E uma mulher que tinha uma hemorragia não era uma doença comum, porque isso a tornava impura, assim como a lepra. Queridos, ela não tinha só uma dor física. Muito provavelmente aquela mulher não tinha sequer marido. Aquela mulher era isolada na comunidade. As pessoas não ficavam onde ela estava. Ela era considerada impura. Ninguém sentava onde ela sentava. Ninguém tocava em nada que ela tocava. Que terrível é viver isolado das pessoas. É as pessoas olharem para você e ter nojo de você. O sofrimento que aquela mulher tinha era terrível. Ela já tinha gastado todos os seus recursos sem nada de resultado. Na verdade, ela só piorava. Os dias passavam e era como se ela tivesse uma doença crônica. Ela só piorava cada vez mais. Só que um dia ela ouvira falar de Jesus. Apesar de tudo ter gastado, apesar de a esperança ter acabado, ela conheceu alguém que fez com que a sua esperança brotasse novamente. E ela vai até Jesus. Eu não sei como está a tua vida nesse momento, mas talvez você já gastou tempo, dinheiro, esforço tentando conseguir algo e não conseguiu. Talvez por algum motivo a tua esperança está sendo minada e você não está tendo êxito, sucesso. Mas, queridos, certamente você já ouviu falar de Jesus. E Ele tem poder para poder curar qualquer doença, inclusive a pior doença que existe, que é o pecado. Aquela mulher havia visto de novo a esperança e ela foi até Jesus. E é possível que você esteja aqui hoje buscando esse Jesus que eu vos apresento. Mas é muito possível que
Satanás tem colocado várias coisas para poder impedir você de chegar até Jesus. E aquela mulher também não foi diferente, porque quando ela chegou, ela que não poderia ser tocada, ela que era imunda, ela que vivia isolada, se encontra diante de uma multidão e, segundo os discípulos, a multidão estava apertando Jesus. Jesus sequer conseguia se mover. Ele queria andar rápido para poder chegar na casa de Jairo e curar a filha de Jairo, mas ele não conseguia sequer se mover por causa da multidão. Todo mundo queria ouvir as palavras de Jesus, todo mundo queria receber os milagres de Jesus. Vou te dar só um exemplo. Alguns jovens aqui, um total de 5 carros, uns 20 jovens, mais ou menos, uns 20 jovens, nos direcionamos ontem para poder entregar 50 cestas básicas na Rua da Encosta. E chegando lá na Rua da Encosta, queridos amigos, a Rua da Encosta é grande. Veio metade dos jovens de um lado, metade do outro, nós não chegamos nem perto de nos encontrar. Porque foi a gente colocar o pé na Rua da Encosta com cestas básicas, juntou um monte de pessoas em cima ali. Eu tenho um vídeo com todo mundo assim, aquela multidão em volta do carro, assim, eu preciso nada, eu preciso mais que você, não sei lá o quê, mas eu sou crente, vai dar só para quem é crente, não sei lá o quê. Foi aquela discussão por causa da cesta. Eu falei, meu Deus, a gente veio trazer bênçãos do povo discutindo. Mas você entendeu o que eu estou querendo dizer? O povo tinha uma necessidade, e com medo de não ser sanada a sua necessidade, eles estavam ali sedentos por uma cesta básica, e o povo veio igual formiga, nós não conseguimos sair, e ali distribuímos as cestas. Se por uma cesta básica o povo fez aquilo, você pode imaginar como estava a multidão em volta de Jesus? E aquela multidão apertava Jesus de maneira que impedia aquela mulher de chegar até o Senhor Jesus. O que te impede de chegar perto do Senhor Jesus? O que tem te impedido de chegar perto de Jesus? É o preconceito? É o álcool? As drogas? O cigarro? É a tua vaidade? O que em você mesmo tem te impedido de chegar perto de Jesus? É a vergonha do outro? É a palavra que o outro falou um dia? Ouça uma coisa, aquela mulher não se deixou ficar abatida, nem se deixou ficar longe de Jesus. Se ela não conseguia por cima, a Bíblia diz que ela foi se arrastando para poder chegar perto de Jesus. E o mais incrível é que quando ela toca em Jesus, ela falou o seguinte: se eu tocar só na veste dele, só na veste aqui, eu ficarei curada. Olha o tamanho da fé desta mulher. E assim ela vai, intentando não falar com Jesus, não conversar com ele, não expor a sua necessidade para ele, não era isso, era só tocar, ela seria curada. Olha a fé desta mulher. E assim ela faz, vai por baixo, como vimos na história, ela é curada. Jesus não sabe quem tocou nele, só sente que saiu o poder. Jesus para e olha e fala assim: quem foi que me tocou? E os discípulos fazem uma pergunta lógica: mas Senhor, está todo mundo te tocando? Está todo mundo te apertando de um lado e de outro? E o Senhor pergunta: quem te tocou? Queridos, não basta vir à igreja, não basta estar perto de Jesus. Quantas pessoas estavam tocando, gente, como eu queria ter a oportunidade de abraçar Jesus, não era nem dos milagres dele, era abraçar, por abraçar, chegar perto do Senhor, tocar nele, tocar nas mãos feridas, tocar aqui onde os cravos lhe perfuraram as frontes. Eu tinha vontade de abraçar Jesus e aquelas pessoas estavam tocando, apertando ele de um lado e para o outro, mas aquelas pessoas que estavam tocando Jesus, elas não recebiam nenhum poder, não eram perdoadas, não eram curadas, não eram restauradas. E eu pergunto: como pode alguém estar tocando Jesus e não ser restaurado? E aquela mulher era restaurada. E aí, com essa história, eu percebo: é possível estar perto de Jesus, estar dentro da igreja, até tocar Jesus, como aquelas pessoas tocaram. É possível ser até aqueles discípulos de Jesus e não ser curado por Jesus. Porque aquela mulher teve um toque diferente. O toque dela veio temperado com fé. Tem você tocado Jesus com fé? Você tem chegado até Jesus na certeza de que Ele pode realizar um milagre em tua vida?
Você tem certeza de que você confia o bastante nesse Deus? Você é capaz de orar pedindo um milagre e ali na oração, ainda de olhos fechados, de joelhos, agradecer ao Senhor pelo milagre que Ele vai te dar? Isso é fé. Fé é a certeza de que Deus pode fazer. Queridos, talvez eu esteja falando para alguém aqui que precisa vir até Jesus. E tem alguma coisa que está te impedindo, e eu pergunto: o que está te impedindo de vir até Jesus? Será se não vale a pena se esforçar um pouco mais, de andar a segunda milha, se preciso for, vir arrastado, mas chegar até Jesus? E talvez eu esteja falando aqui para você, irmão adventista, batizado há muito tempo, que está aqui, é ancião da igreja, é diretor de algum ministério da igreja, trabalha por Jesus, mas talvez não tenha tocado o Senhor com fé, e por isso não tem recebido os milagres do Senhor Jesus. Ouça uma coisa, hoje é o dia de você tocar o Senhor com fé, porque alguns se perguntam assim: por que, Senhor, ele recebe o milagre e eu não? Por que o milagre acontece na vida dele e eu não? Será se ele não está tendo mais fé do que você? Será que ele não está amando o Senhor mais do que você? Lembra, dê o teu amor para Jesus. Vimos aqui na sexta-feira à noite que Jesus aceita o teu amor do jeito que você pode dar. Entrega teu coração ao Senhor. Está vendo esse coração aí que está pulsando dentro de você? Fica tranquilo, mesmo sem te conhecer, eu sei que ele é sujo, que ele é cheio de pecado, que ele quer fazer o bem e não consegue. Jesus sabe melhor do que eu, mas Jesus aceita esse teu coração do jeito que ele é. Jesus aceita. Se você não tiver um relacionamento com Jesus hoje, se você não tocar Jesus hoje pela fé, duas coisas não acontecerão. Primeiro, o milagre não vai acontecer, e segundo, você não vai reconhecer a voz do teu mestre quando ele vier. Tenha relacionamento com Jesus hoje, entrega teu coração a Jesus hoje, porque Deus, ele quer curar você, ele quer salvar você. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue cuidando de você. Eu queria te pedir uma coisa, que você prestasse atenção na letra deste louvor e que ele fale ao teu coração. Tudo gastou, a esperança acabou, não lhe resta mais futuro, o presente é a dor. Mas alguém lhe falou de Jesus o Senhor, e ouvir é o bastante pro milagre do amor. Foi assim que Cristo curou almas perdidas, fez o céu se mover pra sarar suas feridas. Quem espera ver o céu se abrir apenas quando o mundo acabar, pode não reconhecer o Senhor se o milagre hoje não experimentar, pois o céu se abre agora pra quem quiser. A fé conduz o homem à salvação, e ainda que morra, salvo estará, pois nas mãos de Cristo entrega o coração.
impossíveis questões que superam a razão, não se podem explicar ou chegar à solução. Necessitam de um Deus de impossíveis ações, como abrir o mar vermelho e da saliva dar visão. Não se pode entender na mente humana o agir do Senhor pra salvar a quem o ama. Quando nos unimos a alguém em plena convivência, conhecemos sua casa, sua maneira de agir não é diferente com Jesus. É preciso conviver pra poder reconhecê-lo quando Ele nos chamar. Quem espera ver o céu se abrir apenas quando o mundo acabar, pode não reconhecer o Senhor se o milagre hoje não experimentar. Pois o céu se abre agora pra quem quiser. A fé conduz o homem à salvação, e ainda que morra, salvo estará. Pois nas mãos de Cristo entrega o coração. Pois nas mãos de Cristo entrega o coração. Amém. Que Deus te abençoe.